O mercado de FIIs está estressado e nós estamos vendo as cotações desses FIIs caindo dia após dia. E não adianta mentir, você com certeza já pensou, será que está acontecendo alguma coisa e eu não estou sabendo? Hoje eu vou te mostrar o que os gestores de duas das principais gestoras de fundos imobiliários do Brasil estão esperando e o que, na visão deles, tem impactado o mercado. Vou te mostrar também o que eles estão fazendo para tirar vantagem desse momento. Esse vídeo, mais que tudo isso que eu falei na intro, é uma forma de te ensinar como estudar e como ficar atualizado sobre o que está acontecendo no mercado. E é claro, ficar mais atento aos movimentos dos Sharks, os caras que vivem isso 24 horas por dia e já fazem isso há mais de décadas. Além, é claro, de acalmar o coração de alguns amigos que estão me mandando mensagem lá no direct. Por falar nisso, se você ainda não me segue lá na rede social vizinha, procura lá Estudante na Bolsa, me chama lá pra gente bater um papo. Nós estamos vendo grandes fundos imobiliários de tijolo negociando abaixo do seu valor patrimonial e, além disso, queridinhos do mercado como IRDM11 e HCTR11 tendo suas cotas desabando de preço. E para muitos investidores isso dá um aperto no peito. E mesmo para aqueles que batem no peito e dizem que são buy and hold e se cair compram mais, ficam com uma pulguinha atrás da orelha. Então eu vou abrir o relatório gerencial de alguma das maiores gestoras do Brasil e aí eu leio os principais pontos dos comentários do gestor e, se precisar, eu traduzo para vocês. Eu vou começar pelo relatório do HGFF11, o FOF da Credit Suisse. Conforme relatórios anteriores, notícias relativas à vacinação contra a Covid-19 e suas mutações aliados ao cenário fiscal, político e econômico continuam a trazer volatilidade ao mercado. Ainda durante o mês, tivemos a retirada do texto referente ao fim da isenção sobre os rendimentos pagos pelos FIIs a pessoas físicas, conforme originalmente constava na proposta da reforma tributária submetida à Câmara dos Deputados, indicando a permanência da isenção atual. Vale destacar que o texto ainda é preliminar, sujeito a alterações. No entanto, a notícia positiva contribuiu para a alta do IFIX no mês. Depois ele continua: entendemos que o andamento da vacinação e o arrefecimento de restrições de circulação devem beneficiar os fundos de tijolo e posições compradas em lajes corporativas, híbridos e shoppings. Por outro lado, permanecemos com a principal alocação setorial em fundos de CRI, considerando indexadores elevados e resiliência dos fundos. O que podemos concluir é que a Credit Suisse entende que a Covid-19 e suas novas cepas, aliados à instabilidade política, contribuíram para ter um impacto negativo no mercado. Por outro lado, a retirada dos fundos imobiliários da mira da taxação dos dividendos teve um impacto positivo no IFIX. Além disso, com a população vacinada e o maior número de circulação de pessoas, os fundos de tijolo tendem a ser beneficiados. Nós vamos ver os shoppings mais cheios, as pessoas querendo voltar para os escritórios e as empresas procurando esses escritórios. A parte de supermercado e lojas de rua vão ajudar o segmento de renda urbana aqui no Brasil e até os hotéis vão começar a voltar ao normal. Agora eu vou abrir o relatório do HFOF, que tem como gestão a Red, que é uma outra gestora que deixa sua visão muito detalhada no relatório. É um dos melhores relatórios para ler essa parte. Eu vou passar rapidamente por alguns pontos que eu julgo serem importantes, mas vale muito a pena você ir lá, abrir o relatório e ler ele inteiro. Em julho, o grande fato negativo foi o aumento da tensão política interna, trouxe muito nervosismo para o mercado. Tivemos uma forte baixa do Ibovespa de 3,94% e uma alta do dólar de 2,39%. A alta dos juros, medida pelo DI janeiro 23, de 10,47% e uma alta do IFIX de 2,51%. A primeira metade do mês foi marcada pelos trabalhos da CPI da Covid no Senado. Já na segunda metade do mês, a questão dominante foi o debate sobre a volta do voto impresso, com diversas declarações do presidente Bolsonaro atacando o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. E o saldo de toda essa história, que não nos leva a lugar nenhum, foi chegarmos à beira de uma crise institucional e um aumento da percepção de risco do Brasil para os investidores estrangeiros. A maior prova disso foi a saída de recursos da B3 em julho, que foi mais de 8,2 bilhões, interrompendo um ciclo de números positivos que vinha desde abril. Vários analistas começam a apontar esse momento como um dos mais perigosos para a estabilidade política e institucional do Brasil, desde o processo de redemocratização. No mercado externo, os destaques que mais nos chamam a atenção foram a volta do aumento de casos de Covid-19 nos países desenvolvidos por conta da dominância que tem se verificado da chamada variante Delta.
De qualquer forma, a questão importante aqui é se essa situação vai levar a uma interrupção no processo de reabertura e volta à normalidade, a que vínhamos assistindo nas economias desenvolvidas. Outro ponto de atenção é o movimento de alta da inflação, especialmente nos Estados Unidos, que poderia impactar negativamente os mercados devido às preocupações com o início do aumento dos juros em 2022. No campo econômico, o destaque foi o relatório do deputado Celso Sabino sobre o PL 2.337, que trata sobre a reforma tributária. Por fim, segue a preocupação muito grande com o comportamento da inflação do Brasil. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses encerrados em julho soma uma variação de 8,99% e temos alguns fatores exógenos. Tem contribuído para manter essa inflação em níveis altos. Apesar dos níveis de desemprego também altos que ainda apresentamos. Nesse quesito, o ponto mais importante é o preço da energia, devido à crise hídrica. Mas também tivemos o impacto das geadas que ocorreram em julho, atingindo fortemente cafezais, canaviais e a camada de hortifrutis, e a seca em algumas regiões que contribuiu para a quebra de algumas safras de inverno. Tudo isso levou o Banco Central a anunciar uma mudança do ritmo da política monetária, aumentando as taxas de juros de 1%. Para o patamar de 5,25%. Até aqui eles deram um panorama geral sobre a economia, mas a partir de agora eles vão começar a falar sobre os FIIs. Conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1,4 milhão de investidores em junho de 2021. Temos notado a presença cada vez mais crescente dos investidores institucionais e estrangeiros nessa classe de ativo. Não apenas os fundos de fundos, como também entidades de previdência, fundos multimercado, fundos de ações, investidores estrangeiros, entre outros. Os fundos imobiliários seguem como produto com boa relação risco e retorno no longo prazo. Entendemos que as volatilidades de mercado geram distorções pontuais nas cotas em bolsa, deixando muitas vezes os investidores apreensivos, porém geram também oportunidades para que os gestores façam suas escolhas visando defender de forma o patrimônio dos seus investidores, que no final do dia é o mais importante. Então, de acordo com tudo o que lemos até aqui, fica claro que a instabilidade tem 3 pilares principais: instabilidade política, alta da inflação, que consequentemente vai gerar uma alta na Selic, e o receio com as novas cepas da Covid-19. No meu ponto de vista, a instabilidade política é algo que não vai mudar. Desde que eu nasci, nós tivemos uma instabilidade política muito alta. Na questão da alta da inflação e da Selic, é algo que eu considero normal aqui pro Brasil. Porque de acordo com os economistas falam, o normal seria uma inflação de 7% e uma Selic perto de 7% também. A única coisa que a gente poderia melhorar, e muito, seriam em relação às novas cepas da Covid. E para finalizar, aqueles que me pedem dicas de leitura, eu recomendo fortemente o estudo e análise dos relatórios gerenciais dos FOFs, porque lá eles passam um panorama legal sobre economia, setor dos FIIs e qual que é a visão deles. Como você pode aproveitar e surfar essa onda, assim como eles. Enfim, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece que se você gostou, tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!